Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser, acompanha-me. Negue a si mesmo e torne a cruz e me siga-me. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se, algum, se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes o pecado exterior dos cometidos. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas eu, quando for levantado da terra, entrarei, entrairei, atrairei todos a mim. E tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que agora fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se sentou-se à direita do trono de Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados que vivemos para a justiça. E por suas feridas vocês foram curados. Ele mesmo levou em seu corpo em nossos pecados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois quem primeiramente, pois o que primeiramente lhes transmitiu foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Este homem foi entregue por propósito determinado, pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram-o na cruz. Naquele também vocês foram naquele também vocês foram crucificados, não com a crucificação feita por mãos humanas, mas com a crucificação feita por Cristo, a quem o despoja do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitaram dentre os mortos, enquanto vocês estavam mortos em pecados na sua incircuncisão da carne, e Deus os vivificou em Cristo, e eles o perdoou com as transgressões, e cancelou as escritas divididas, que consistia em ordenanças em que nós éramos contrários. Ele a removeu, apagando na cruz, e tendo despojado seus poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfando sobre eles da cruz. Nele também vocês foram crucificados, não com a não como uma não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo,
a quem o despoja no corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, em que ressuscitaram dentre os mortos. Quanto vocês que estavam mortos em pecados e no. Quanto vocês estavam mortos em pecados na circuncisão da sua carne. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou as escritas de dívida que consistia nas ordenanças em que nós era contrário. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os seus poderes de autoridade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao saírem, encontraram um homem Cirene, chamado de Simão, e forçaram a carregar a cruz. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certo homem Cirene, chamado de Simão, pai de Alexandre e do Rufo, passava por ali. Chegando no campo, eles forçaram a carregar a cruz. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz e envolveu o lençol e colocou no sepulcro um cavalo na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aquele que não entregar a sua cruz, aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo carregá-la atrás de Cristo. E levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, o que em aramaico é chamado de Gólgota. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com as seguintes inscrições: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nazareno, o Rei dos Judeus. Perto da cruz, Jesus estava, sua mãe e sua irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Era o dia preparado e o dia seguinte seria o sábado, especialmente sagrado.
como não queira, como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediam que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Este homem foi entregue no propósito determinado do pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, mataram e pregaram-o na cruz. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humanas, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para quem estão perecendo, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los se a circuncisão age deste modo, apenas para que serem seguidos por causa da cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu já me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado por mim, eu para mim e eu para o mundo. Quanto a mim, que quanto mais me glorie, não a ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pois, como disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem com inimigos na cruz de Cristo. E quem toma a sua cruz e quem não tomar a sua cruz e não se negasse, não é digno de mim. E dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, você que destrói o templo e o reedificará em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Desça da cruz e se salve a si mesmo. E com reconciliar com Deus e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, a qual ele destruiu a inimizade. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estando em paz. E cancelou a escritura dívida que consistia em ordenanças em que éramos contrários. E ele removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé, ele é a alegria que lhe fosse proposta suposto na cruz, desprezando de vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Acho que acabou.